Convido a igreja a que abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 36, dando continuidade às pregações, ou melhor, Gênesis 46. Faremos a exposição de Gênesis 46, do verso 28 até o capítulo 47, verso de número 12. Então pegaremos parte do capítulo 46 e parte do capítulo 47. Gênesis, capítulo 46, a partir do verso 28 até o verso 12 do capítulo 47. Assim diz, irmãos, a palavra do nosso Senhor. Jacó enviou Judá adiante de si a José, para que soubessem encaminhá-lo a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou assim um longo tempo. Disse Israel a José: já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. E José disse a seus irmãos e à casa de seu pai: subirei e farei saber a Faraó e lhe direi: meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para mim. Os homens são pastores, são homens de gado, e trouxeram consigo o seu rebanho e o seu gado e tudo o que tem. Quando, pois, Faraó vos chamar e disser: qual é o vosso trabalho? Respondereis: teus servos foram homens de gado, desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Então veio José e disse a Faraó: meu pai e meus irmãos, com os seus rebanhos e o seu gado, com tudo o que tem, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou 5 dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. Então perguntou Faraó aos irmãos de José: qual é o vosso trabalho? Eles responderam: os teus servos somos pastores de rebanho, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos para habitar nesta terra, porque não há pasto para o rebanho de teus servos, pois a fome é severa na terra de Canaã. Agora, pois, te rogamos, permitas, habitem os teus servos na terra de Gósen. Então disse Faraó a José: teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está perante ti. No melhor da terra faz habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefes do gado que me pertence. Trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. Perguntou o Faraó a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? Jacó lhe respondeu: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais nos dias das suas peregrinações. E tendo Jacó abençoado a Faraó, saiu de sua presença. Então José estabeleceu a seu pai e a seus irmãos e lhes deu possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai, a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, nosso Deus, te peço, ó Deus, neste momento, que o Senhor me use como um instrumento teu na explicação, na exposição deste texto. Ó Deus, dá-me a graça de expor com clareza, a graça de extrair verdades e lições para nós que nos sejam proveitosas. Ó Deus, usa-me para o louvor da glória do teu nome, somente para a glória do teu nome, e também, ó Deus, para a edificação da tua igreja. Ó Deus, tem misericórdia de mim. Usa-me, ó Deus, apesar
das minhas fraquezas. Que a Tua palavra seja pregada, ó Deus, com intrepidez, com ousadia. É o que eu te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Teu bendito Filho. Amém. Irmãos, a nossa vida neste mundo é uma vida, com certeza, uma verdadeira vida de peregrinação. Nós somos verdadeiros peregrinos neste mundo. E vocês certamente conhecem o livro O Peregrino, né? Ele está caminhando para os céus e é interessante nós contemplarmos esta obra do peregrino, e também tem a peregrina, né, que seria a esposa do John Bunyan, e também com os seus filhos, né, que começam também a seguir este caminho. E é muito interessante estas obras, porque retratam muito daquilo que é a nossa real peregrinação aqui neste mundo, né? Enquanto nós caminhamos, almejando habitar com o nosso Senhor na glória, e nós enfrentamos muitos perigos, muitos problemas, muitos pecados de outros contra nós, pecados nossos também, nesta nossa caminhada, e é realmente esta a caminhada do crente. Não é diferente na nossa vida como era na vida dos patriarcas no passado. Eles eram verdadeiros peregrinos, e a vida do próprio Jacó se manifesta como uma vida de peregrinação neste mundo. Grande peregrinação deste homem. E aqui nós encontramos mais uma vez este homem tendo de caminhar, este homem mais uma vez, semelhantemente aos seus pais, tendo de peregrinar. E é exatamente isso que nós temos contemplado, inclusive nas últimas pregações. Nós temos visto como o Senhor Deus tem conduzido o seu povo, agora retirando-os da sua terra, a terra que ele havia prometido, Canaã, e conduzindo-os agora para um outro lugar, conduzindo-os agora para o Egito. E nós vimos quando José manda então trazer o seu pai para o Egito. Ele deveria ir junto então a toda a sua família. E então eles vão descer, 70, descendo então de Canaã para o Egito, nesta peregrinação para uma terra estranha, para uma terra de pagãos, para habitar no meio de um povo que era estranho às alianças, estranho ao povo do Senhor, um povo com uma outra cultura, um outro tipo de mentalidade, um outro tipo de perspectiva de vida, e é justamente para lá que eles estão caminhando. Mas é justamente lá, irmãos, como falei brevemente na última exposição, que este povo do Senhor, estes descendentes de Jacó, essa nação santa, ela vai crescer e se tornar uma nação gigantesca. É lá, como muitos vão chamar, que será a incubadora do povo do Senhor, onde esta nação vai realmente se fortalecer e se tornando algo verdadeiramente grande. Mas nesta caminhada, então, de Jacó junto aos seus filhos, ele tem algo que enche grandemente o seu coração de grande expectativa. Jacó, ele tem no seu coração um ardente e sincero desejo de encontrar o seu filho amado. Ele tem um ardente e sincero desejo, não somente de suprir a necessidade física, porque a fome era grande, ainda persistia. 2 anos já se passaram. Ainda faltam 5 anos. Eles precisarão de alimento. Mas eles ficam sabendo que José, o seu filho amado, que ele não via há mais de 22 anos, estava no Egito e governava o Egito. E ele agora poderia contemplar a face do seu filho antes de morrer. É exatamente isso que ele experimenta na sua caminhada, não é? Frequentemente nós veremos o próprio Jacó falar sobre morte, morte e morte. Mas ele vai conseguir realmente alcançar, ele vai conseguir fazer exatamente aquilo que ele tanto aspirava. Essa talvez fosse, parecia ser a última resolução da vida dele. O que eu desejo fazer antes de morrer? Jacó vai dizer, eu desejo
vê o meu filho. Então o verso número 28 do capítulo 46 começa a nos apresentar o que vai acontecer aqui. O verso 28 nos diz o seguinte: Jacó enviou Judá adiante de si a José para que soubesse encaminhá-lo a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. É interessante aqui, não é? O texto começa nos dizendo que Jacó enviou quem? Jacó enviou Judá. Isto é marcante, irmãos, porque nós sabemos quem fora Judá. Nós sabemos quais foram os passos de Judá. Nós sabemos como Judá falhou miseravelmente em muitas ocasiões da sua vida. Nós sabemos que este Judá foi aquele, inclusive, que foi um promotor da venda do próprio José para o Egito. Ele foi o homem que acabou encabeçando isto naquela ocasião. Ele pecou então contra o seu irmão naquela ocasião, pecou junto aos seus irmãos contra o seu próprio pai. Vemos também que este mesmo Judá é aquele que vai acabar se deitando com a sua nora. Você vai ver que esse Judá é aquele que vai cometer pecado vergonhoso, algo que é terrível. Nós tivemos a oportunidade de ver este capítulo, estudar acerca desta realidade, e ele foi alguém que caiu no desfavor do seu pai. No desfavor do seu pai, por causa do seu próprio pecado. Mas é interessante, irmão, nós contemplarmos aqui, depois da plena restauração, da mudança de Judá, do arrependimento do seu pecado, que este homem, já temos visto anteriormente, mas este homem é começado a ser exaltado como alguém que assume proeminência, como alguém que passa a assumir o papel de líder, como alguém que passa a assumir o papel de uma espécie de mediador. E é justamente dele, irmãos, nós sabemos que virão os reis. É dele que virá o próprio rei de todo mundo, nosso Senhor Jesus Cristo. E ele está começando a ser realmente destacado como essa figura importante. E aqui ele vai ser usado não somente como alguém que vai conduzir Jacó até a terra de Gósen e até o encontro com seu filho José. Mas veja que ele é aquele que separou José do seu pai. Ele é agora aquele que vai aproximar José do seu pai. Interessante, não é? Como Moisés nos descreve isso com muita beleza. Ele reparando aquilo de errado que ele havia feito anteriormente no seu pecado contra o seu irmão e contra o seu próprio pai. Ele vai conduzir este encontro extraordinariamente belo entre Jacó e o próprio José. Quem diria que um homem como este, que se contemplássemos o seu pecado cometido, poderíamos talvez dizer assim, este homem nunca mais ou nunca, jamais poderá ser um instrumento de encontro, de reconciliação bela como esta que nós veremos aqui entre Jacó e José. Mas um homem que foi transformado pelo próprio Deus. Um homem agora que se tornou uma espécie de mediador, uma grande bênção na sua família e uma grande bênção para todos nós que somos filhos de Judá, que fomos alcançados com a bênção que vem do próprio Judá. E um Deus que realmente mostra, irmãos, na sua revelação, que é um Deus que realmente modela homens e faz dele instrumentos nas suas mãos. Judá sendo instrumento nas mãos de Deus nesta ocasião, como muitas vezes o nosso próprio Deus faz com muitos homens, como foi conosco. Quando não conhecíamos a Deus, só havia em nós igual corrupção, pecados vários, mas o Senhor, Ele nos chama para si, para que sejamos instrumentos nas suas mãos, instrumentos nas mãos do Redentor. Ele faz isto com os homens mais vis muitas vezes neste mundo. Quem diria que o apóstolo Paulo, perseguidor da igreja do Senhor Jesus Cristo, se tornaria o apóstolo aos gentios?
O homem que impactou o mundo com a pregação do Evangelho de Cristo e este crucificado. O homem que, através da proclamação do Evangelho da reconciliação, reconciliou muitos filhos de Deus perdidos com o próprio Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. É um Deus, irmãos, somente este Deus, cheio de graça e de bondade, e que opera graciosamente no coração dos homens, pode fazer esta obra. Fez no passado na vida de Judá, fez no passado na vida de Paulo, fez na nossa vida e continuamente faz na vida de muitos. Que muitas vezes nós colocamos os olhos e pensamos, não há possibilidade de mudança, não há como esta pessoa ser uma bênção na vida de absolutamente ninguém. Não havia possibilidade de você ser uma bênção na vida de absolutamente ninguém. Você só é uma bênção porque Deus operou em você. A mesma graça que Ele operou em você é esta mesma graça que Ele opera no coração dos homens vis neste mundo. Pode ser ele quem for. Pense no homem mais corrupto, mais miserável que você conhece ou já ouviu falar. O Senhor Deus pode transformar este homem em um instrumento nas suas mãos. Isto é extraordinário. Na coração tão duro, tão corrupto, tão desviado, que não possa ser quebrado e reconduzido aos caminhos de Deus para ser uma bênção. Judá está sendo um instrumento aqui. Ele é alguém que vai assumir a proeminência. Ele está sendo conduzido a isto e ele então vai encaminhar o seu pai a Gósen e então finalmente o seu pai chega até lá. Então, imaginem vocês, não é? Jacó provavelmente com um coração ansioso, disparado, na expectativa de encontrar o seu filho, e ele faz isto rapidamente tentando encontrar o seu filho ali. E de igual modo está José, certamente com um coração ansioso, acelerado, na maior expectativa de encontrar o seu pai. E o que é que José faz? Verso 29. Então, José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou assim longo tempo. Veja que coisa. Ele sobe, ele apronta os seus carros, ele diz assim, eu preciso rapidamente encontrar o meu pai. E ao contemplar o seu pai, ele se apresenta, ele se lança ao pescoço num abraço certamente impactante, grandemente emocionante, abraçando o seu pai, e ele chora longo tempo nos braços do seu pai. Imagina essa cena, provavelmente Jacó chorando muito, provavelmente o próprio José chorando bastante, e nós vimos já em outras ocasiões, ele chorando, né? Quando ele encontra os seus irmãos, ele encontra Benjamim, ele abraça, ele chora, porque é um momento de encontro, é um momento de reconciliação, é um momento de estar junto àquele que nós amamos. José não tem um coração duro de um homem frio que é indiferente a ocasiões como estas. Trata-se de um coração manso, um coração doce, um coração verdadeiramente transformado, um coração que se emociona com aquilo que é verdadeiramente belo. É belo, irmãos, o encontro entre filhos e pais. É bela a reconciliação entre pais e filhos. É bela esta comunhão bendita. Isto é extraordinário. É comum esta união, mas é algo que nós podemos dizer que é extraordinário também. E como deveríamos nos admirar, e como deveríamos nos maravilhar em estarmos juntos, aqueles que nós tanto amamos, sobretudo depois de um tempo de distanciamento. Então, havendo o encontro, como deveríamos verdadeiramente derramar lágrimas, não de tristeza, mas de grande alegria. De alegria por estarmos junto àqueles que nós tanto amamos. Não podemos ter corações frios, não. Indiferentes. Não, isso é estranho. É estranho agirmos assim. Como posso amar alguém e ser indiferente à presença desta pessoa diante dos meus olhos?
Não pode ser assim. Nossas afeições reais estão no coração, mas elas vão se evidenciar também nos atos. O ato de abraçar e se agarrar ao pescoço é uma demonstração na prática de alguém que possui verdadeira afeição pelo outro. Gestos são importantes. Gestos são importantes. Muito mais do que muitas palavras ditas. Muito mais. Pegar na mão, abraçar, beijar, isto tudo é algo tão bom que nós deveríamos, como crentes, ser aqueles que mais praticam isto, né? Com aqueles que nós amamos, com nossos filhos, nossas esposas, netos, irmãos em Cristo, por que não? Abraçar. Tem um irmão diácono lá na igreja, onde eu congregava, que ele beijava era o rosto. Meu, inclusive, viu? Abraçava, abraço longo, aquele abraço que chega assim, você fica lá. Esperando, ele está abraçado. Aí beijava o rosto. Tinha 2 diáconos assim. Tinha não, tem, né? Tio André, lá, e o diácono Paulo Ulisses, da Igreja Presbiteriana da Aliança. Gestos de afeição, de carinho, de amor, de bondade, de alegria, de prazer, de estar com aquele que nós amamos e gostamos de estar. Isso é maravilhoso. Isto é algo que a Igreja de Cristo deve promover e nós devemos promover sempre, não é, com aqueles que estão ao nosso redor, ainda mais em momentos como estes, irmãos, de plena reconciliação e reencontro. Reencontro belo entre pessoas que deveriam sempre se amar e não deveriam, em ocasião alguma, estar separados, como eles foram separados, mas foi providência de Deus, foi graça de Deus, Ele havia conduzido isto deste modo para que pudéssemos contemplar esta beleza deste reencontro e pudéssemos também ver a graça dele na salvação de um povo, não é? A quem Jacó estava ligado sempre. Eles choram, se abraçam, longo tempo. Que momento maravilhoso. É um momento tão marcante, irmãos, que para o próprio Jacó, ele vai dizer, né, no verso 30, vai dizer assim: disse Israel a José: já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. Interessante, né? É como se ele dissesse assim, como falei anteriormente, qual é a última coisa que eu quero fazer na minha vida? Antes de morrer. O de Jacó era: eu quero ver o meu filho. Antes de morrer. Se eu fizer isto, eu estarei satisfeito. Se eu fizer isto, eu estarei contente. Se eu desfrutar deste momento tão especial, ele mesmo diz ao seu filho: eu posso morrer agora, porque alcancei aquilo que tanto esperei durante 22 anos, sem certeza de que isso realmente aconteceria, mas agora contemplando com os meus próprios olhos o meu filho. O meu filho. E isso é belíssimo, né? Eu acho que era a resolução de Judá, né? De Jacó para a vida dele. Puxa, é o que eu desejo antes de morrer. E nós poderíamos pensar, né, exatamente acerca disto. O que é que nós, de fato, como povo de Deus e filhos de Deus, desejamos, de fato, experimentar antes de morrer? O que é que, de fato, nos daria, então, plena satisfação? Porque esta é a ideia de Jacó aqui. Ele tem plena satisfação em encontrar o seu filho. E ele está contente aqui, agora. O que é que realmente, na nossa caminhada, o que é que realmente nos traz satisfação, alegria, contentamento? Ele está contente com aquilo que para nós poderia parecer algo realmente muito pequeno, né? Mas na nossa caminhada há coisas que nós realmente não temos e porque não possuímos, nós reclamamos e murmuramos e não somos contentes. Ele está satisfeito com aquilo que o próprio Deus providenciou para ele naquela ocasião oportuna. Ele não precisa de mais absolutamente nada neste mundo. E se formos pensar, irmãos, na nossa própria vida, nós veremos que há muito mais na nossa caminhada
corações que murmuram e são descontentes do que um coração satisfeito com aquilo que o Senhor tem providenciado para nós no momento. Ele diz, eu poderia morrer agora, estaria satisfeito. Ele ainda vai viver 17 anos. Ainda tinha muita coisa para viver, mas ele estava satisfeito com aquilo ali. Nós precisamos, irmãos, aprender a verdadeiramente ter este tipo de perspectiva semelhante à mesma perspectiva do próprio Jacó, em parte, nesta ocasião. A realmente estarmos, de algum modo, satisfeitos com aquilo que o Senhor nos dá a graça de experimentarmos em nossa vida, seja lá qual for a ocasião que Ele nos conceder. Demorando isso 10 anos, 15 anos, 20 anos, ou seja lá o que for. Mas, não sei se você, ao contemplar isto, você se lembra das palavras de Simeão. Lucas capítulo 2, a partir do verso 25, vai nos falar acerca de Simeão. Simeão, ele aguardava algo, né? E ele, ao contemplar o que ele tanto aguardava, ele vai dizer algo que é muito semelhante. Lucas capítulo 2, vai nos dizer o seguinte, a partir do verso 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo, que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Olha só. Eu já vi o Cristo, meus olhos contemplaram a salvação. Eu não preciso contemplar mais absolutamente nada. Cristo. Obviamente, a visão de Simeão de Cristo é obviamente algo muito mais glorioso para a qual este encontro de Jacó com o próprio José apontavam, mas ele contempla o Redentor, ele contempla o Redentor do mundo. Simeão. Ele diz, já pode o seu servo descansar em paz. Eu contemplei a salvação, eu contemplei o Cristo, aquele que veio para redimir os homens de todos os seus pecados. Interessante, não é? Olharmos para esta realidade nesta perspectiva e atentando para esta ligação deste texto de Gênesis com o que é dito pelo próprio Simeão em Lucas capítulo 2. Mas então o texto continua dizendo, irmãos, e o texto no verso 4 nos diz o seguinte, eu descerei contigo para o Egito, verso 30, disse Israel a José, já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. E José disse a seus irmãos e à casa de seu pai, subirei e farei saber a Faraó e lhe direi, meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para mim. Os homens são pastores, são homens de gado, e trouxeram consigo o seu rebanho e o seu gado e tudo o que tem. Quando, pois, Faraó vos chamar e disser, qual o vosso trabalho? Respondereis, teus servos foram homens de gado desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Então, o que acontece, não é? José, ele vai dar aqui agora algumas instruções, algumas orientações aos seus irmãos, quando eles tivessem a oportunidade de estar diante do próprio Faraó. E qual então é a instrução dele? Ele vai dizer a Faraó que os irmãos dele, né, vieram então de Canaã, estão ali no Egito, e que eles devem dizer ao Faraó, quando o Faraó os encontrassem, que eles eram homens de gado, que eles trabalhavam com o próprio gado. E
E então, eles deveriam repetir justamente estas mesmas palavras para ele, e ele faz isto porque ele tem o interesse de que eles possam habitar na terra de Gósen, de fato. E por que razão? Ele vai nos dizer, Moisés, dizendo que, primeiramente, a ideia de ser pastor era algo que era abominável para os egípcios. Então, era o tipo de coisa que eles não aprovavam, eles reprovavam esse tipo de serviço, desconsideravam esse tipo de serviço e não queriam aproximação com esse tipo de coisa. Então, há esta razão aqui também. Aí, José, consciente desta realidade também, ele vai dizer, vocês vão habitar em Gósen. Mas não somente porque aquelas pessoas reprovavam o trabalho de pastor, mas também porque ele sabia que naquela terra era uma terra frutífera, era uma terra boa, era uma terra muito boa para eles trabalharem com gado. Mas não somente isto. Era também uma terra que ficava no finalzinho do Egito, bem acima, mais próximo a Canaã, já era fronteira ali. Tanto é que José, ele está embaixo, ele vai subir para encontrar o seu pai em Gósen. Então, era um lugar muito privilegiado, até mesmo para o êxodo deles posteriormente, para a terra de Canaã. Mas não somente isto. José tinha o sincero interesse de fazer com que eles pudessem também ser separados. Porque ao falarem, olha, nós trabalhamos com gado, eles não estariam aproximados do povo do Egito. Eles estariam numa região muito específica e não teriam qualquer tipo de associação com eles também. Então há vários propósitos, há vários interesses reais do próprio José nisto, e ele não mente aqui. Ele vai dizer, olha, vocês devem dizer a verdade. Digam que vocês trabalham com gado. Não mintam. Sejam honestos. Sejam verdadeiros no que vocês falarão a estes homens quando vocês chegarem na terra. Não escondam o que vocês são. Não escondam a origem de vocês. Não escondam a profissão de vocês. Não escondam a vocação de vocês. Falem a verdade diante dele. Isso é a exortação e a própria orientação de um homem que é grandemente sábio a esta altura e sabe que é realmente necessário que desta forma as coisas possam acontecer. E então o texto vai nos dizer, a partir do verso 1 do capítulo 47, então veio José e disse a Faraó, meu pai e meus irmãos, com os seus rebanhos e o seu gado, com tudo o que tem, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou 5 dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. Então, eles chegaram lá, e agora a ideia é apresentar estes homens ao seu chefe, né? Ao rei, a Faraó. E ele vai apresentar 5 dos seus irmãos. Não sabemos a razão dele apresentar somente 5. Alguns vão dizer ele pegou e apresentou os mais fracos e menores. Veja, isso é sugestão de alguns, viu? Porque se levantasse os maiores e mais fortes, de repente o Faraó poderia tomá-los para fazer parte do seu exército. Enfim, ou para apresentar que eram homens simples que vieram junto a ele, que eram de fato homens da roça e que trabalhavam com gado. E então ele poderia contemplar aquilo ali e orientá-los de fato à terra de Gósen, que era a terra que ele realmente esperava em que eles pudessem habitar. Nós não sabemos com clareza por que razão, mas ele vai levar apenas 5 dos seus irmãos à presença do próprio Faraó. E justamente aquilo que o próprio José previa aconteceu. O verso 3 nos diz, então perguntou o Faraó aos irmãos de José, qual o vosso trabalho? Eles responderam, os teus servos somos pastores de rebanho, tanto nós como nossos pais. Então, provavelmente isto era algo que Faraó fazia frequentemente. Eu acho que ele deveria estar acostumado a chegar pessoas e ele perguntar, qual é o seu trabalho? Qual a sua profissão? O que é que você faz, né? Para entender, talvez até mesmo, a utilidade dessas pessoas ali junto ao seu reino. Eles não negam o que eles fazem.
Eles trabalham com gado. Disseram mais a Faraó: viemos para habitar nesta terra, porque não há pasto para o rebanho de teus servos, pois a fome é severa na terra de Canaã. Agora, pois, te rogamos, permitas habitem os teus servos na terra de Gósen. Então disse Faraó a José: teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está perante ti. No melhor da terra faz habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefes do gado que me pertence. Então, aquilo que eles planejaram, sinceramente, no encontro com o Faraó acontece, a pergunta é feita, eles respondem, e então ele vai oferecer o melhor da terra. É interessante notarmos que o texto, no verso 4, vai dizer, viemos para habitar. Mas a ideia no texto original é habitar por um tempo. Não é como se eles dissessem assim, olha, nós viemos para habitar permanentemente aqui, para nunca mais sair da terra de Gósen. Essa não é a ideia. Eles vão receber possessão. O Faraó vai dar, de fato, esta terra para eles, deles. Mas o entendimento deles, que é o entendimento dos patriarcas, que é o próprio entendimento do próprio Jacó, é: nós somos peregrinos. Esta não é a nossa habitação. Mas, irmãos, uma das coisas que nós podemos pensar, primeiramente, acerca desta ideia deles em habitar ali na terra de Gósen é o seguinte: eles entendem que eles têm uma vocação. Eles vão dizer, olha, nós trabalhamos com gado e viemos aqui para trabalhar. E eles vão trabalhar. Eles têm necessidade, eles precisam trabalhar e precisam de uma terra para isto. Eles já se mostram como pessoas que não estão ali simplesmente para depender do auxílio, do socorro do próprio Faraó. Nós vamos para uma terra, nós trabalhamos com gado, esta é a nossa vocação e lá nós trabalharemos. Então, eles se revelam como pessoas que realmente não estão dispostas e interessadas em viver na dependência de absolutamente ninguém. Ainda que eles sejam socorridos e ajudados com pão, como nós veremos, pelo próprio José. Mas uma outra coisa importante desta separação deles para essa terra de Gósen, habitação frutífera, era porque em eles indo para lá, e então seria esta a razão de o Senhor preservá-los ali na terra de Gósen, é para que eles pudessem ser preservados, conservados, como uma nação pura e incontaminada. Porque o que acontecia fora? Eles tinham acesso a outras nações, nações que naquele período, povos que habitavam ali em Canaã, em redondezas, que eram amigáveis a eles, e eles poderiam então se entregar a casamento misto, a pecados outros, a idolatria desses outros povos, estando eles junto, caminhando, pertinho a eles. Mas quando eles são levados ao Egito e separados em Gósen, aí é diferente. Eles são separados pelo próprio Deus. Nem Deus quer que eles se associem completamente com os egípcios, nem os egípcios, por causa da vocação deles, querem qualquer tipo de associação com eles. Por quê? Porque pastores, para os homens do Egito, eram abominação. E então esse povo poderia ser preservado puro. E é exatamente isso que nós veremos acontecer. Eles vão crescer, tornando-se um número gigantesco quando sair do Egito. Então notem o que acontece aqui. É um Deus que soberanamente conduz a vida dos seus filhos nesta peregrinação que eles estão fazendo para um mundo mau, onde há todo tipo de corrupção e coisas realmente estranhas à verdadeira fé, mas é um Deus que se revela como um Deus que vai preservar o seu povo no meio de um povo mau. Isso se parece conosco, irmãos? Essa é a nossa realidade. Eles estão no Egito, terra que não é terra deles. Eles são peregrinos por uma terra que não é terra deles. Nós estamos no meio de um povo que não é nosso povo. Nós estamos caminhando por uma terra onde nós somos verdadeiros peregrinos.
E o nosso Deus é aquele que, em meio a toda esta nossa caminhada neste mundo mal, Ele nos preserva. Ele não diz para mim e para você o seguinte: saia do mundo. Pegue-se e enfie num gueto, num grupo onde só tem crente, o seu contato é com crente, e você não enxerga mais ninguém, você não passa por ninguém que não é crente, e não tem associação com ninguém. O negócio é você escapar disto, é fugir para um convento, é se esconder num lugar onde você não vai ter nenhum tipo de contato com ninguém, no verdadeiro ascetismo. Aí Paulo vai dizer que isto nada pode, o ascetismo, de nada serve contra a sensualidade. Muitos no passado, tentando então ser puros, se juntaram, foram para mosteiros, se esconderam de absolutamente todos. Pecado no coração, é corrupto. Eu não quero, eu desejo, eu tenho pensamentos maus, pensando acerca de coisas que eu não deveria cobiçar. Aí um dos líderes religiosos do passado pegou e ele se castrou, ele arrancou o seu membro do corpo. Mas o problema está aqui. Está aqui no coração dele. Por que ele fez isto? Continuará tendo desejos errados e ruins e maus, porque está no nosso coração a corrupção. Nós vimos, estudando o próprio Evangelho de Marcos, no capítulo 7, é do coração do homem que flui todo tipo de corrupção. Então, nós somos chamados pelo Senhor a estarmos no mundo, obviamente, não nos associando com o pensamento do mundo, com a ideia do mundo, com as paixões do mundo, mas a permanecermos no mundo. E Ele é aquele que haverá de nos preservar no mundo. Não é isto que o próprio Senhor nos diz? Nós lemos na leitura continuada das Escrituras, domingo passado à noite, mas João, capítulo de número 17. Ele vai começar a falar acerca destas questões e ele vai nos dizer o seguinte. Podemos ler a partir do verso 9 do capítulo 17. Ele diz assim: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora, vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Mas não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio de sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo veja, para que o mundo creia que tu me enviaste. Não os tire do mundo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Sustenta-os, guarda-os, Senhor, no mundo. Então, a ideia de se esconder de tudo não faz sentido. De não ter aproximação com ninguém que não é do povo de Deus, não faz sentido. Como você poderá ser uma bênção? Como você poderá alcançar o perdido? Como ele poderá ouvir acerca das bênçãos de salvação que só podem ser encontradas em Cristo se não tiver alguém neste meio que conheça Cristo?
Por acaso o ímpio vai dizer, olha, eu não conheço a Cristo não, mas eu quero dizer para você, Ele é o caminho, a verdade e a vida, cabe a você se arrepender e crer nele para a sua salvação. Não, é quem é luz. Eu e você, estando no mundo. Obviamente, irmãos, como já falei, vocês certamente sabem disto, não para nos associarmos com o mundo mau, praticando todo tipo de corrupção que os homens que não temem a Deus praticam. Porque isso é contrário à nossa natureza hoje, uma vez que nós fomos redimidos por Cristo. Mas nós estaremos no meio. E de alguma forma tentando fazer com que essas pessoas possam ser conduzidas ao Redentor. Não se esconda. Não guarde essa verdade do Evangelho somente para você. Não guarde esta verdade do Evangelho somente para os seus filhos. Você pode conduzir seus filhos a Cristo e você pode conduzir outras pessoas que não conhecem a Cristo. Podem ser como que filhos seus na fé, você conduzindo eles ao Redentor. A partir do momento que você está, de alguma forma, tentando se aproximar deles para que você seja luz, não para que você seja dominado pelas trevas, mas para que você seja luz no meio deles, não é? Anunciando a este Cristo, que é o único meio através do qual o homem pode encontrar verdadeira salvação. Então, e outra coisa que nós podemos estar certos, né? E nós não devemos nos desesperar, pensando assim, mas se eu tentar fazer algo desta natureza, mas se de repente as coisas me arrebatarem, e se de repente eu me deixar conduzir, e se eu cair então, estando junto a outras pessoas que não temem a Deus, de alguma forma me encontrando com eles e falando acerca de Cristo, o mesmo Deus que preservou o seu povo no passado é o mesmo Deus que preserva o seu povo hoje. Não pense que é simplesmente pela sua prática religiosa que você é sustentado nos caminhos de Deus e não cai. Não pense que é com a força do seu próprio braço. Não pense que é porque você é muito bom. Não pense que é porque você é organizado. Não pense que é porque simplesmente você é diligente. Não é somente isto. Se o Senhor não te sustentar, amanhã você cairá. Você pode estar certo. Se Deus não te sustentar, hoje você cairá. Você não é forte o suficiente. Nós não somos fortes o suficiente. Nós carecemos sempre, absolutamente, do nosso Senhor para que possamos ser preservados na comunhão com Ele, na vida que só pode ser encontrada nele. Somente Ele nos sustenta. E é nele que nós devemos confiar e seguir para fazer a sua obra neste mundo. Seguir para fazer a sua obra neste mundo. Deus preservou aquela semente santa. Nós somos também semente. Ele quem preservará o seu povo hoje, a sua igreja, nós, durante todos os séculos, até o dia em que ele vier buscar o seu povo, um povo inumerável, um número muito grande de homens e mulheres sustentados e preservados pelo próprio Senhor, que sustenta, defende a sua igreja contra os seus e os nossos inimigos, ainda que eles nos odeiem. Assim como aqueles homens, irmãos de José, eram reprovados pelos homens do Egito, nós somos igualmente reprovados pelos homens neste mundo. Eles vão nos odiar, não vão aprovar, não apreciarão o que nós fazemos, mas ainda assim nós seremos aqueles que, em meio a eles, dirão assim: eu sou do Senhor, eu sou o servo dele, eu faço o que fui chamado para fazer, sem titubear, sem temer, sem se envergonhar, como ousadamente esses homens disseram para Faraó: nós trabalhamos com gado. Essa é a nossa vocação. Mesmo conscientes de que poderiam, de repente, ser reprovados, até mesmo pelo próprio Faraó. Mas eles foram firmes naquilo que era o seu chamado. Deus, repito, ele preserva o seu povo em um mundo mau. Mesmo em meio a este mundo, a feira das vaidades, como é o mundo,
o Senhor é aquele que vai nos livrar disto. É Ele quem sustenta a mim e a ti. Mas então o verso 7 até o final, o verso 12, vai nos dizer algo muito interessante também. Trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. Perguntou o Faraó a Jacó, quantos são os dias dos anos da tua vida? Jacó lhe respondeu, os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. E tendo Jacó abençoado a Faraó, saiu de sua presença. Então, José estabeleceu a seu pai e a seus irmãos e lhes deu possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai e a seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Então, nós vemos aqui que algo muito interessante vai acontecer. Agora, finalmente, Jacó, ele vai se deparar com o próprio Faraó. E o texto vai nos dizer, repetindo, fala duas vezes, no verso 7 e no verso 10, que Jacó abençoou a Faraó. Jacó abençoou a Faraó. E ele abençoa Faraó. Faraó antes, vai fazer uma pergunta, depois da primeira ocasião que ele abençoa, vai fazer uma pergunta a ele acerca dos dias da sua vida, e o que nós veremos no final é que eles vão permanecer naquele lugar e ali vão habitar. Mas o que acontece aqui, que é muito interessante nesta ocasião, é que Jacó o abençoa. Você para e pensa assim, mas espera aí, quem era o homem grande e poderoso aqui? Porque a bênção, em geral, vem daquele que é mais poderoso e maior para aquele que é seu inferior. É assim que procedia. Era deste modo que as coisas funcionavam naquele momento. Mas está aqui Faraó, um homem riquíssimo e grandemente poderoso, diante de um homem que está vivendo na terra dele, um homem que é peregrino, mas este homem está abençoando o próprio Faraó. Como assim? Como é que algo desta natureza pode acontecer? Meus irmãos, ainda que nós contemplemos algo externo no que diz respeito à vida de Faraó como um homem grandemente poderoso, aquele que verdadeiramente possuía a maior riqueza era o próprio Jacó. Jacó, povo de Deus, servo do Senhor, povo da aliança de Deus e alguém que fora chamado por Deus com os seus pais a ser uma bênção nas nações. Ele deveria ser uma bênção. O que é que ele está fazendo aqui? Ele está abençoando Faraó, sendo ele mesmo uma bênção na vida de um homem ímpio que conduz uma nação que não é nação de Deus. Ele está fazendo aquilo que nós encontramos, que o próprio Abraão foi chamado a ser, em Gênesis capítulo 12, nos 3 primeiros versos. Nós conhecemos este texto. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele nunca, Jacó, em ocasião alguma aqui, levou qualquer tipo de prejuízo para a vida daquele homem ímpio. Ele foi bênção, ele foi útil, ele foi um instrumento de Deus naquele momento, na vida daquele homem, que também o abençoou. Você pode pensar assim, puxa, é na vida de um homem ímpio, uma bênção do próprio Jacó sobre a vida deles. Como é que nós podemos ser, irmãos, uma bênção na vida do ímpio? Mas podemos pensar aqui agora de modo particular na vida de alguém que de algum modo exerce algum tipo de autoridade sobre nossas vidas. Porque Faraó era um rei poderoso lá. E ele é abençoado pelo próprio Jacó. Vamos pensar aqui
nas autoridades constituídas por Deus no Estado. Como nós podemos ser uma bênção na vida desta pessoa, ou destas pessoas, ou até mesmo uma bênção na nossa nação, como eles estavam ali para ser uma bênção no meio do Egito, ainda que posteriormente nós veremos o Egito vai se endurecer e virá juízo sobre eles. Mas como ser? Um ponto importante que nós devemos entender é justamente aquela recomendação e orientação que o próprio apóstolo Paulo nos dá em Timóteo. Nós somos chamados a orar pelas autoridades constituídas, pelos homens, pelos reis, pelos que governam. Então, é um dever nosso, uma responsabilidade nossa, e assim nós estaremos sendo uma bênção, não somente para estes que governam, mas também para a nossa nação, sendo homens e mulheres que dobram o seu joelho e rogam em favor deles, sobretudo a fim de que eles possam ser conduzidos à fé no Senhor Jesus Cristo. Então, orar por eles e orar pela salvação deles. Se algo desta natureza acontece, irmãos, o coração de um homem perverso é redimido e alcançado por Deus, pode haver uma mudança substancial na nação. Rogar pela alma. Não somente, como muitos fazem, somente uma oração imprecatória para que o camarada morra, mas que oremos para que ele morra para os pecados e viva para Cristo. E possa então conhecer o Senhor. Mas podemos ser uma bênção também, não somente orando, mas sendo pessoas que, com palavras e com a vida, são luz e testemunham acerca deste Cristo em todos os lugares que passarmos neste mundo. A fim de que aqueles que estão neste mundo, que conosco caminham, ainda que não sejam dos nossos, possam se render a Cristo e possam também ser instrumentos de Deus para impactar a nação e o mundo. E este testemunho do Evangelho, através de muitos que se juntam, testemunhando acerca deste Evangelho, pode chegar a alcançar aqueles que governam o mundo. Este homem pode ser redimido, transformado, rendendo-se a Cristo. Ou você não crê nisso? Ou você não crê que o Senhor pode transformar o coração destes homens e mudar a realidade da nossa nação? Mas para que isto aconteça, irmãos, nós devemos ser bênção. Nós precisamos ser instrumentos que seguem a vontade do Senhor, fazem aquilo que lhe agrada, sendo então alguém, homens e mulheres, pessoas que vão influenciar esta nação. Se nós nos escondermos ou se nós deixarmos de lado os nossos deveres, se nós não nos engajarmos na luta neste mundo, não vai ter avanço real. Sabemos que Deus é soberano, irmãos, mas nós não podemos negligenciar a nossa responsabilidade, não. Não adianta ficar dizendo, mas Deus é soberano, Deus vai fazer e pronto. Como assim? Imagina se os pastores fizessem isso. Não, Deus faz a obra, Deus tem seus eleitos. Vou ficar calado e fechar minha boca. Para quê? Para que falar sobre Cristo? Para quem não conhece? Para quê? Deus tem seus eleitos. Não. Deus determinou meios para alcançar fins. Os meios são estes: oração, testemunho do Evangelho, pregação do Evangelho, com a vida, com palavras, oração, meios vários que nosso Senhor nos concede para que possamos ser instrumentos dele em uma bênção para aqueles que governam e para a nossa nação. A Igreja de Cristo é chamada a isto. Você, particularmente, é chamado a se engajar nisto para que sejamos uma bênção. Mas Faraó, sendo abençoado por ele, pelo próprio Jacó, vai fazer uma pergunta que, o que é interessante não é a pergunta, mas a resposta do próprio Jacó. O verso 8 nos diz assim: perguntou Faraó a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? E por que Faraó pergunta isto? Porque para os egípcios, a ideia de uma idade avançada era algo para eles grandemente admirados. Eles pensavam até que aqueles que eram chefes ou reis possuíam uma espécie de vida eterna. Então, conceber a ideia de alguém que vive durante muitos anos é para eles algo extraordinário.
Faraó, ao contemplar então Jacó, certamente contemplando as suas debilidades e fraquezas e vendo que se tratava de um homem velho, pergunta, qual a tua idade? Se alguém pergunta a tua idade, tu diz o quê? Vou dizer assim, eu tenho 29 anos. Eu tenho 71 anos de idade. Outros vão dizer, não pergunta não, que é a mulher, né? Não gosto de dizer quantos anos eu tenho, não. Falta de educação perguntar a idade de uma mulher. Mas o ponto é, pergunta a ele a idade e ele vai dizer uma resposta distinta. Veja, ele vai falar assim. Será que nós poderíamos responder assim para quando alguém nos perguntar? Ele vai dizer assim, Jacó lhe respondeu, os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida e não chegaram os dias dos anos da vida de meus pais nos dias das suas peregrinações. 130 anos de quê? Das suas peregrinações. Foram dias maus, poucos, comparando ele com a idade dos seus pais no passado. Não sabia ele, certamente, que viveria mais de 17 anos. Né? Ele viveu mais de 17 anos ali, junto ao seu filho. E é interessante, né? José foi tirado dele aos 17 e ele tem a oportunidade de viver 17 anos com o próprio José, ainda na terra do Egito. Mas o que é interessante aqui é a sua resposta. Minha peregrinação. Notem que ele, semelhantemente aos seus pais, se considera um verdadeiro peregrino neste mundo. Ele vai dizer, foram poucos. Para a gente, 130, rapaz, é vida bastante. Mas ele vai dizer, e maus. Por quê? Muito sofrimento este homem enfrentou. Muito sofrimento certamente causado pelos seus próprios pecados também. Muito daquilo que ele experimentou na sua vida foram também, muitos problemas foram fruto das suas próprias falhas, dos seus próprios pecados. Mas ele sofreu. Já começou brigando com seu irmão no ventre. Nasceu. Rejeitado por seu pai. Seu pai não tinha interesse nele, preferia o seu irmão. Depois você vai ver ele saindo da sua casa por causa dos conflitos que ele estava tendo na sua casa com o seu irmão, também fruto do seu próprio pecado. Ele sai, é levado para a casa do seu tio. Na casa do seu tio trabalha duro, é quase um escravo. O bicho pega. Casa com uma mulher, pensa que vai se deitar com ela, o homem engana ele, bota a outra irmã. Tem que trabalhar mais tempo. Trabalha, consegue, sai de lá. Depois você vai ver este homem sofrendo duramente em toda a sua caminhada. Não é? Ele vai sofrer com um filho que comete um pecado grave. Ele vai sofrer com a sua filha que é abusada. Ele vai sofrer com o pecado dos seus filhos que matam vários homens. Ele vai sofrer com seu filho que é tomado dele aos 17 anos. Vai passar 22 anos sofrendo, não tendo seu filho junto a ele. E agora, já bem velho, tendo de peregrinar ainda, mas ele vai dizer, estes são os dias da minha peregrinação. Foram maus, poucos os anos da minha vida. Mas é interessante, irmãos, ainda que tenham sido dias poucos e maus na palavra dele, como vai dizer um comentarista tratando sobre esse texto de Gênesis, ele vai dizer assim, mas ele sempre esteve melhor do que merecia. Sempre esteve melhor do que merecia. Ele vai desfrutar, inclusive, desta bênção, estando ali, agora, junto à sua família, e ele vai ter um lugar onde ele vai poder ser sustentado pelo seu filho José, numa terra belíssima, ali, num conforto tranquilo, numa casa confortável, sendo assistido com todas as suas necessidades, sendo ele, mais uma vez, abençoado e recebendo muito mais do que aquilo que ele merece naqueles dias. Se nós pararmos para pensar, irmãos, nós olhamos para a nossa vida, sei lá, alguns 15, 16 anos, outros 20, 25, 30, 40 anos de idade, 50, 70 anos de idade, você talvez olhe para a sua vida e diga assim, foram maus dias, e murmurando talvez, reclamando, e abusado, e chateado. Como assim? Mas se nós pararmos para pensar, puxa, nós temos muito mais razões para dar graças a Deus do que para murmurar. Nós poderíamos dizer na realidade assim, eu tenho vivido tantos e tantos anos e tem sido dias bons
nos quais o Senhor tem me abençoado com muito mais daquilo que eu mereço. Se você fizer um exercício e parar no seu dia para refletir um pouco acerca das bênçãos que o Senhor vem te dando. Para assim, poxa, eu vou parar de pensar no que o Senhor não tem me dado ou nas minhas queixas. Eu vou pensar somente naquilo que o Senhor tem me dado. Você não vai conseguir parar de pensar, porque são incontáveis, são inumeráveis as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Nós temos muito mais razões para dizer que nós temos vivido dias bons e têm sido abundantes, do que para dizer temos vivido ou tenho vivido dias maus e são poucos. Nós somos muito rápidos para murmurar e reclamar, mas muito lentos para reconhecer a graça e a bondade de Deus nas nossas vidas. Deveríamos reconhecer isto diariamente. Ao deitar a sua cabeça no travesseiro, louvar a Deus pela graça de ter desfrutado de um dia sendo assistido por Ele. Ao acordar a sua cama levantada no graças a Deus, porque Ele te preservou durante a noite inteira de sono, preservando a tua vida, temos razões muitas para louvar ao nosso Deus pelo seu cuidado paternal em nossas vidas, dando a você, pode estar certo, muito mais do que você merece. Você está melhor do que você merece. Esta é a realidade. E isto deve fazer com que o seu coração realmente se encha de alegria e de contentamento e de felicidade no Senhor. Porque você poderia estar numa condição muito pior, se você for pensar no sentido negativo. Poxa, está ruim. Poderia ser pior, meu irmão. Essa é a realidade. Mas não tem sido. Porque Deus tem nos sustentado. Porque Deus tem nos consolado. Deus tem nos confortado. E isto deve realmente, irmão, fazer com que você possa se voltar para Ele e louvar a Ele. Deveríamos, diariamente, louvar este nosso Senhor por sua bondade em nossas vidas. E então viver, seguir a vida realmente como um peregrino. Porque ele vai dizer, eu sou um peregrino. Ele está fazendo exatamente aquilo que o povo de Deus fez no passado realmente, e o apóstolo em Hebreus capítulo 11 vai nos falar acerca disto. Por que podemos ser peregrinos que caminham felizes neste mundo, sem se queixar de absolutamente nada, contentes no Senhor? Por que nós podemos caminhar assim? Porque temos essa esperança aqui, irmãos. Hebreus capítulo 11, a partir do verso 13. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Qual a pátria que nós aguardamos? É a pátria celestial. É o que alguém vai dizer, nós aguardamos a eternidade. Eu estou caminhando aqui por este mundo das feiras da vaidade, entrando pela porta do mundo, mas na maior expectativa de algum dia, então, estar com o meu Senhor na glória. E seremos então aqueles, irmãos, que não se apegarão às coisas deste mundo. Como se a nossa vida se resumisse a este mundo. Como se tudo acabasse aqui. Como se a nossa alegria, satisfação, como se tudo que nós precisamos estivesse aqui. A realidade é que não está. Só se apega às coisas deste mundo, tentando fixar os pés aqui, no mundo como ele está hoje, aqueles que não vivem na perspectiva de dois mundos. Aqueles que pensam que somente este mundo é o que há e que não há nada além disto. Estes lamentarão, estes se apegarão, estes chorarão, estes se desesperarão, estes vão se angustiar, estes até mesmo tiram a sua própria vida. Mas nós sabemos que ainda que caminhemos com os pés neste mundo, nós temos a cabeça nos céus.
e aguardamos uma habitação perfeita, que é a glória com o nosso Senhor, nos céus e naquilo que nós aguardamos com tanta expectativa, novos céus e nova terra. Sabemos que a vida não se resume a este mundo. E isto, irmão, deve ser maravilhoso. Nós devemos então, entendendo que somos peregrinos neste mundo, nós vamos ver, eu não vivo como este mundo. Eu não vivo como os homens deste mundo, porque eu não sou deste mundo. Eu vivo na perspectiva bíblica, na perspectiva que é me passada e orientada segundo a Escritura Sagrada. Eu vivo aguardando o dia em que poderia habitar com o meu Senhor. E é isto que nós devemos aspirar. É isto que o povo do Senhor aguarda, é isto que nós devemos desejar, exatamente as palavras que nós encontramos em Apocalipse. Nós devemos dizer, ora vem, Senhor Jesus. Nós devemos dizer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, porque o nosso desejo é estar com Cristo para todo sempre. Mas esta é a esperança daqueles que conhecem a Cristo. Esta é a minha, a sua esperança, de nós que fomos redimidos por Ele, que somos realmente peregrinos aqui. Mas e quanto a você, que pensa em viver neste mundo e que quer fincar os seus pés nas coisas deste mundo somente? Saiba que isto é uma esperança triste. Porque no final você não vai desfrutar de nada que é bom. A vida neste mundo é passageira, é breve de fato, passa como um vento. Os bens que você possui, a saúde que você tem, as alegrias que você desfruta nesta vida são momentâneas, rápidas demais. Daqui a pouco você não as terá. O que você deve fazer é se abraçar a algo que permanece para sempre. O que permanece para sempre é Cristo. E nele você pode encontrar a vida eterna. E uma herança e uma terra que nada poderá corroer, que nada poderá tomar de nós, somente pode ser encontrado neste mesmo Cristo. É a herança celestial que pertence àqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Você só poderá desfrutar disto, que nós que conhecemos a Cristo um dia desfrutaremos, se você se arrepender da sua vida fútil, pobre, que você tem vivido e se render ao Senhor. E nele você encontrará a vida eterna e então junto a nós vai peregrinar para a glória celestial onde Cristo habita. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso bendito Deus, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Nós te louvamos porque o Senhor tem nos sustentado neste mundo, como peregrinos. Ó Deus, não permite, Pai, que jamais fiquemos pelo caminho. Sustenta-nos, ó Pai, para que possamos peregrinar até o fim no Senhor. E dá-nos a graça, ó Deus, de um dia desfrutarmos da glória eterna, para onde nós estamos caminhando, para Canaã celestial, para Jerusalém celestial, onde habitaremos com o Senhor. Ó Deus, sustenta-nos nos teus caminhos, nós precisamos de Ti. E chama, ó Deus, outros que não conhecem a Ti para o Senhor, transformando os seus corações, vivificando a sua alma, Senhor, resgatando-os do pecado, tirando-os do reino das trevas e transportando para o reino do Filho do Teu amor. Faz isto, ó Deus, nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.